Olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Projeto de Vida. Nesse vídeo eu vou falar sobre o tema Minhas Escolhas. Então é muito importante, né, para a elaboração de um projeto de vida, que a gente reflita a respeito do peso das nossas escolhas ao longo da vida, né, e que a gente compreenda que a todo momento nós estamos fazendo escolhas, e que ao fazermos uma escolha, a gente abdica de uma série de outras questões, né? E faz parte da vida, e é muito importante ter consciência sobre isso, né? Então, ao longo da vida, nós fazemos escolhas que pode ser conscientemente ou talvez não, né? Acabam abrindo caminhos e muitas oportunidades, né, para a gente. Só que, como eu falei anteriormente, né, acabam afastando também outras possibilidades, né? Escolher implica selecionar algo e abrir mão de uma série de outras coisas, né? Então, nós acabamos aprendendo que toda escolha, né, ela implica alguma renúncia e que também ela vai ter consequências, né? A depender daquilo que nós escolhemos, nós vamos ter que lidar com as consequências, né? Muitas vezes, escolhendo o caminho mais fácil, a gente acaba lidando com consequências um pouco mais duras, né? Um pouco mais difíceis de lidar. Então, com o passar do tempo, nós vamos descobrindo, né, que é impossível ter tudo ao mesmo tempo, né, e que nós temos que abrir mão de algumas coisas para que a gente possa conseguir outras, né, não dá para abarcar o mundo de uma só vez, né, e é fundamental que a gente saiba, né, lidar com as consequências das nossas escolhas, né. Então, de uma forma geral, quais são os critérios que nós utilizamos para fazer as escolhas da nossa vida, né? Eh, Será que nós avaliamos as opções que temos e os retornos que nós imaginamos que cada uma delas pode nos dar, né, vai acontecer exatamente da forma como nós imaginamos, né? E na verdade, né, esse processo incluir, né, pensar nas dificuldades que estão envolvidas, né, ao escolhermos determinadas coisas, né. Essas dificuldades, elas podem estar relacionadas a custos financeiros, né, ou de repente investimentos físicos, emocionais. Então, assim, né, em um processo de escolha, nós precisamos analisar a relação que existe entre o custo e o benefício de cada opção disponível. É como eu falei, nem sempre aquele caminho mais fácil vai ser o que vai nos gerar os melhores resultados, aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente espera que aconteça, né? Normalmente, os caminhos mais difíceis, né, as maiores dificuldades são aquelas que fazem com que a gente amadureça, cresça e se desenvolva mais, né. Então, no nosso dia a dia, a gente faz incontáveis escolhas, né, e, e a gente acaba, né, refletindo sobre cada uma delas ao longo do nosso dia a dia e ao longo da nossa vida, né. E essas escolhas, elas começam desde escolhas mais simples, né, que não vão necessariamente afetar tanto o nosso dia a dia, como a roupa que nós vamos vestir quando a gente acorda, ou o caminho que a gente vai fazer para chegar a um determinado espaço, se é para a escola, se é para o trabalho, se é para resolver alguma coisa, né. A gente escolhe, por exemplo, né, o que a gente vai comer, né, se a gente ocupa um espaço de privilégio nesse sentido, né, porque precisamos considerar também que existem pessoas, né, que têm dificuldade nesse sentido, que não teriam necessariamente condições de fazer escolhas, mas de uma forma geral, ao longo do nosso dia a dia, a gente vai fazendo escolhas, né, e e acaba se tornando, né, mais fácil com o passar do tempo, a gente entender nessas escolhas simples o que é que mais nos agrada, né, e aquilo que atende melhor às nossas necessidades.
No entanto, quando a gente pensa em escolhas mais importantes, como, por exemplo, as escolhas que a gente precisa fazer ao pensar num projeto de vida, no futuro, essas escolhas, né, elas exigem muito mais reflexão do que eu simplesmente escolher uma roupa para vestir. Eu posso ali rapidamente, né, perceber que aquela roupa está inadequada por algum aspecto, está desconfortável, eu vou lá e mudo de roupa. Mas às vezes a gente precisa, né, fazer escolhas um pouco mais complexas e precisa parar um pouquinho mais e refletir sobre elas, né? Pensar, né, que escolhas a gente precisa fazer, né? E isso vai variar de um indivíduo para outro. Cada pessoa, ela tem pensamentos particulares, ela tem escolhas individuais e é algo, a escolha do seu colega, ela não vai ser necessariamente a mesma escolha sua, né? Então, essas escolhas que exigem mais reflexão, elas basicamente são aquelas que estão associadas a que pessoa nós queremos nos tornar, né? Que vida nós queremos construir para o nosso futuro. E essas reflexões, elas devem levar em consideração a satisfação dos nossos sonhos e dos nossos desejos. Então, pensar sobre as escolhas, refletir sobre as escolhas é fundamental para a construção de um projeto de vida, né? E pensar sempre que escolha eu preciso fazer hoje para alcançar o meu objetivo tal amanhã, daqui 5 anos, daqui 10 anos, na vida profissional ou em algum outro aspecto da vida. Então, era esse o recado que eu queria dar a respeito da importância, né, da reflexão a respeito das escolhas e da presença das escolhas no nosso dia a dia de uma forma muito próxima. Era só isso e até o próximo vídeo. Tchau!